Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos analisar a contratação do atacante Leozinho pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo atacante do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na noite de ontem, quinta-feira, dia 2 de janeiro, o jornalista Thiago Marquezini, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, trouxe a informação de que o Atlético Paranaense negociava e estava próximo de um acerto para a contratação do atacante Leozinho, que disputa a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ituano. E na manhã dessa sexta-feira, o jornalista Vene Casagrande confirmou o acerto entre as partes e Leozinho deve reforçar o Furacão para a disputa de Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. E por esse motivo, como é tradicional aqui no canal, a gente vai ter uma análise mais aprofundada dessa contratação, vou trazer informações gerais de carreira do jogador, histórico de lesões, estatísticas, características e o que esperar do novo reforço do Atlético Paranaense. E na nossa primeira arte de hoje vamos entender quem é Leozinho. Leozinho é um meio atacante ou ponta direita, na última temporada majoritariamente ponta direita, brasileiro de 1,73 m de altura e 26 anos completados no último dia 5 de dezembro, que iniciou a sua carreira no Magnus Sorocaba, uma equipe de destaque no cenário do futebol de salão do futsal brasileiro, onde ele se profissionalizou em 2017 e nos anos seguintes conquistou títulos, chegou à seleção brasileira e foi eleito em 2019 e em 2020 o melhor jogador sub-23 do mundo na categoria. Até que no início do ano de 2023, ele de maneira surpreendente faz a transição do futsal para o futebol de campo, assinando contrato com o Hercílio Luz, um clube que tem sede na cidade catarinense de Tubarão, para a disputa do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano. Depois de defender o Hercílio Luz em 2023, o Leozinho assina contrato e defende o Ituano na temporada 2024, onde ele esteve até a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro do último ano. E agora, livre do mercado, depois do encerramento do seu contrato com o clube do interior paulista, ele chega para reforçar o Atlético Paranaense naquela que deve ser a maior oportunidade da sua carreira, certamente é até esse momento pelo menos. E para podermos entender um pouquinho melhor o que esperar do Leozinho com a camisa do Atlético Paranaense, nós vamos compará-lo com os três principais extremos, os três principais atacantes de lado do elenco rubro-negro na temporada 2024, sendo eles o uruguaio Agustín Canóbio, o argentino Tomás Coelho e o atacante Julimar. Em termos de partidas jogadas e minutagem, o Leozinho entrou em campo em 30 partidas na Série B, sendo 12 delas como titular e acumulando 1.241 minutos. Uma minutagem que o coloca somente à frente de Agustín Canóbio, que esteve em campo em 1.219 minutos e em 20 partidas, sendo que 14 delas como titular. O que a gente precisa considerar é que essa desvantagem do Canóbio é relativa, porque o Uruguai esteve afastado do Atlético Paranaense em dois momentos da última temporada, em um primeiro momento servindo a seleção do Uruguai na Copa América, e na reta final do Campeonato Brasileiro ele teve uma lesão um pouquinho mais séria que também o afastou dos gramados durante algum tempo. Tomás Coelho e Julimar têm vantagem bastante grande sobre os dois nesse quesito, né? De mais de 400 minutos para qualquer um deles. E em termos de participações em gols, realmente o Leozinho fica bastante atrás. Ele marcou 2 gols na Série B sem conceder assistências, ou seja, 2 participações em gols. E em comparação com os demais, quem esteve mais perto do Leozinho e ainda levando uma vantagem bastante grande foi o Canóbio, que marcou 4 gols e concedeu 1 assistência na última edição do Brasileirão. Os líderes no quesito são Tomás Coelho e Julimar, com 8 participações em gols cada uma, sendo que o atacante argentino marcou 3 gols e concedeu 5 assistências, e o atacante brasileiro marcou 6 gols, foi artilheiro do Atlético na competição, e concedeu 2 assistências. Em termos de participações com a bola, o Leozinho ele realmente fica um pouquinho abaixo, mesmo considerando a disparidade de números, tá? Ou mesmo considerando proporcionalmente os números, porque a média de tempo do Leozinho por partida é de um pouco menos de 45 minutos, enquanto a dos demais é de mais de 60, então a gente poderia esperar um desvio, uma desproporção de cerca de 30% a favor dos jogadores do Atlético, mas ele chega a ser bastante maior. O Leozinho teve 22,1 participações por jogo. Agora, em termos de passes completados, ele surpreende pela precisão, tá? 11,7 passes completados por partida, com 80% de precisão, o que o coloca em segundo lugar na nossa lista, à frente de Tomás Coelho e de Julimar por pouco em termos de precisão, de confiabilidade de passe. Em termos de cruzamentos, né, a gente está falando de jogadores que vão estar pelo lado do campo durante bastante tempo, o que a gente precisa entender é que o Leozinho é um canhoto jogando pelo lado direito e que, embora ele tenha muita capacidade
num contra um, velocidade, pudesse tirar vantagem disso para eventualmente chegar à linha de fundo, não é a característica do jogador. A tendência natural do Leozinho, até pelo fato de ser um ponto invertido, é buscar o lado de dentro do campo para uma jogada de associação ou para com um drible se colocar em condições de finalizar um jogo ou de colocar um companheiro em boas condições de finalizar. E falando em colocar companheiros em boas condições de finalizar, em termos de passes decisivos, que são passes que geram finalizações, o Leozinho também acaba ficando bastante atrás na nossa comparação. Quem liderou na nossa comparação nesse quesito foi o Tomás Coelho com 1.4 passes decisivos por partida, e o Coelho também é o líder em grandes oportunidades criadas com 6. Na sequência a gente tem Agostinho Canóbio com 1.2 passes decisivos por partida e 3 grandes situações de gol, 3 grandes oportunidades criadas. E na sequência o Julimar com 0.7 e 4 grandes oportunidades criadas, desculpa, gente. E o Leozinho com 0.6, então bem perto do Julimar em termos de média, mas sem criar grandes oportunidades. O Leozinho realmente não teve um ano tão produtivo assim na Série B do Campeonato Brasileiro. E dando continuidade à nossa análise, pessoal, eu mencionei de passagem que o Leozinho era um atacante de lado de campo, com velocidade e capacidade num contra um, como é que ele se sai driblando. Segundo o SofaScore, ele completa meio drible certo por partida, com 45% de índice de eficiência. E nesse sentido a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, o SofaScore, o FBref, o WhoScored ou qualquer ferramenta de análise estatística, ele é muito mais rigoroso em relação àquilo que se considera um drible ou uma tentativa de drible do que o olhar do torcedor. Então esses números realmente eles podem parecer pequenos, mas eles não são tão pequenos assim. E eu explico. Se a gente considerar que o Leozinho teve 41 minutos de média a cada partida e meio drible por partida, a gente pode projetar que em uma partida de 90 minutos ele vai completar cerca de 1.1, 1.2 drible por jogo, e esse número de 1.1, 1.2, por exemplo, ele já colocaria o Leozinho no top 10, top 15 dribladores da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, sendo que esse índice de eficiência de 45%, ele não está muito distante daquilo que se considera normal para um jogador dessa posição, que a gente veria ali 45, 50, 55%, a depender de quem você esteja observando e do contexto onde esse jogador esteja inserido. Então, realmente, o Leozinho ele vai levar uma desvantagem na comparação com os jogadores que a gente está observando nesse nosso gráfico, nessa nossa estatística, nessa nossa arte, mas isso não significa que ele seja um driblador ruim, muito pelo contrário, isso talvez seja o principal aspecto do jogo dele e onde ele mais se destacou na última edição do Campeonato Brasileiro. Em termos de disputas físicas, o Leozinho, até por ser um jogador mais franzino, especialmente em relação ao Julimar, por exemplo, que é mais físico, ele leva uma desvantagem, principalmente no jogo aéreo, tá? No jogo aéreo do Leozinho a gente vai ver 0,2 vitórias em duelos aéreos por partida, com 30% de índice de eficiência, que coloca ele bem abaixo de todo mundo que a gente está observando nesse caso, mas em termos de duelos físicos terrestres, por mais que o número absoluto dele não seja tão impressionante, 1.7, embora de novo a gente tenha a questão da proporcionalidade dos minutos, a eficiência dele é boa, significa que ele tem aí ou alguma capacidade física para participar desses duelos, o que eu acho que não seja o caso, ou qualidade técnica adquirida para poder vencer os marcadores mesmo quando confrontado fisicamente. E em termos disciplinares, pessoal, que é os cartões amarelos, cartões vermelhos, ele não fica muito distante de nenhum dos jogadores que a gente está observando, tá? O menos disciplinado, né, foi o Agostinho Canóbio, que levou 4 cartões amarelos e foi expulso uma vez pelo segundo cartão amarelo. E o Leozinho e o Tomás Coelho seriam os mais disciplinados aí na nossa comparação, com 3 cartões amarelos cada um. Voltando então à tela cheia para responder a pergunta: o que eu achei da contratação do Leozinho? Em um primeiro momento eu confesso que eu torci o nariz, tá? Mas analisando as estatísticas, que a gente acabou de dar uma olhada, e principalmente analisando as participações do jogador na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente percebe que existe qualidade técnica, existe intimidade com a bola por parte do Leozinho, e eu imagino que a diretoria o tenha contratado como um elemento de composição de elenco que pode dar um salto importante de qualidade. Eu explico. O Leozinho é um jogador que veio do futsal há não tanto tempo assim. E não se enganem, 2 anos de Hercílio Luz e Ituano talvez não sejam suficientes para extrair ou para permitir uma adaptação completa e um entendimento completo por parte do Leozinho a respeito das diferenças de exigência do futebol de campo em relação ao futebol de salão. O futsal, né? Eu acho que hoje em dia eles não gostam mais do termo futebol de salão.
Isso significa o quê, gente? Que essa qualidade técnica do Leozinho pode acabar propiciando a ele, seja nesse ano, seja no ano que vem, seja daqui 2 ou 3 anos, um salto de qualidade técnica, um ganho de qualidade técnica, um ganho de rendimento muito importante. Se eu acredito que isso vai funcionar, aqui entre nós, particularmente, acredito que não, tá? Eu acompanhei os experimentos de alguns jogadores que tentaram sair ou deixar o futebol de salão, futsal, repito, para se tornar jogadores de futebol de campo, sem muito sucesso. Se inclui, lógico, o exemplo mais evidente, o Falcão, que tentou na Portuguesa, no Palmeiras e no São Paulo, e mesmo sendo o maior jogador de todos os tempos do futsal, pela diferença das modalidades, pelas exigências diferentes de cada um desses esportes, essa adaptação acabou não acontecendo. Então eu tenho pouca esperança nesse sentido, mas imagino que essa projeção de um eventual ganho de desempenho tenha passado pela análise e pela decisão de contratar o jogador. Mas evidentemente, ele chegando ao Atlético Paranaense como está chegando, eu torcerei por ele, tomara que ele consiga realmente completar essa adaptação e se tornar uma peça mais importante. Como eu falei, qualidade técnica a gente percebe muito facilmente que ele tem. Então, bem-vindo, Leozinho, boa sorte aí com a camisa do Furacão. E quero saber também a opinião de vocês, claro, gostaram da contratação do Leozinho, não gostaram da contratação do Leozinho e por quê? Deixe aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o YouTube em redes sociais e se você conhece, gosta e quer e pode apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para interagir diretamente comigo e falar sobre o Furacão diariamente. Prioridade no recebimento de respostas aos comentários deixados nos vídeos do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense na noite de hoje aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético e Ferroviária, estreia do Furacão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.